Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a coluna do senhor Carlos Pereira, que faz uma comparação entre a situação do Brasil e da Coreia do Sul. Vocês sabem, na Coreia do Sul, o presidente da Coreia do Sul tentou um golpe. De fato tentou um golpe. E aí que está a grande diferença. É isto porque o senhor Carlos Pereira, embora ele critique Bolsonaro, ele diz que é a mesma coisa, não porque Bolsonaro também tentou um golpe no Brasil. Não, não tentou. O cara da Coreia do Sul tentou. Ele foi na televisão e decretou um estado de sítio, lá, lei marcial, proibiu a reunião da Assembleia, determinou que todas as empresas de comunicação fossem responder a ele diretamente. Isso é um golpe. Entendam a diferença. O que Bolsonaro fez foi criticar a urna eletrônica. E aí? Ele fez o quê? Ele proibiu a eleição? Não, ele passou o mandato para o Lula. O Lula tomou posse, não teve mudança nenhuma. Isso é que esse pessoal se recusa a ver. Eles querem tanto dizer que Bolsonaro é golpista, porque na cabeça deles o fato de Bolsonaro ter apoio popular dói neles. Eles sentem dor física. Como pode? As pessoas gostam do Bolsonaro, ninguém gosta do Carlos Pereira. As pessoas gostam do Bolsonaro. Como é que pode? É golpe! É golpe! Esse cara aqui, ele fez uma descrição aqui colocando como se fosse a mesma coisa. Não, porque presidentes punidos, democracias fortalecidas. Olha a diferença. O cara de fato tentou um golpe. Olha só, se o Bolsonaro tivesse tentado um golpe, eu também estaria do outro lado. Eu também estaria criticando ele. Mas o Bolsonaro não tentou. Ele não fez nada. Ah, mas ele discutiu uma minuta que não sei o que lá, que poderia... Porra, discutir minuta, meu amigo. Que coisa é essa? Desde quando isso é golpe? Vamos entender esse caso aqui, porque esse caso escancara a falha de entendimento desse pessoal sobre o problema. Mostra como é que já tem um pré-julgamento, que Bolsonaro tem que ser golpista, porque a gente acha que ele é golpista, então ele tem que ser golpista. Como é que ele pode ter ganhado o coração dos brasileiros? Isso é um golpe. Não pode. Essa notícia foi sugerida por Alexander Chuparov III, Vasco perde para Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu não sei o que aconteceu com o senhor Carlos Pereira, quando ele era bebê, né, caiu do berço e bateu com a cabeça no chão, sei lá que tipo de retardo mental que ele tem, que ele decidiu fazer uma coluna comparando o caso da Coreia do Sul e do Brasil como se fosse a mesma coisa. Olha só, não, esses 10 dias na Coreia do Sul me fizeram refletir sobre as semelhanças políticas e institucionais com o Brasil. Ambos os países se tornaram democracias praticamente ao mesmo tempo, o Brasil em 85, a Coreia do Sul em 87. Verdade. São sistemas presidencialistas, multipartidários, pipipi, popopó. Coincidências não param nas instituições. Teve casos de impeachment da Park Geun-hye, realmente teve. Essa mulher era esquerdista, sofreu impeachment e coisa e tal. E teve outros casos aqui, né? E o Lula foi condenado, né? E coisa e tal. Então, beleza. Tem um monte de semelhança entre o Brasil e a Coreia do Sul. Tem diferenças enormes, né? Enquanto a Coreia do Sul abraça o capitalismo, não tem SUS na Coreia do Sul. Sabe como é que a Coreia do Sul faz a saúde pública? É uma coisa muito interessante, uma coisa que eu acho que aqui no Brasil seria até uma saída viável para você sair do sistema atual e ir para um sistema totalmente privatizado. O sistema da Coreia do Sul é assim, o governo paga um plano de saúde para todos os sul-coreanos. Todo mundo tem um plano de saúde. Não, mas quando é que você precisa de usar alguma coisa? Precisa de médico? Você vai, usa o seu plano de saúde no médico particular. Todos os médicos lá são privados, não tem hospital do SUS, não tem clínica do SUS, tem as clínicas particulares. Você vai lá e usa o seu plano de saúde nessas clínicas particulares. Você garante que vai ter a melhor efetividade no final das contas, porque como é o livre mercado, você vai buscar as melhores clínicas, as clínicas têm interesse em atender bem os pacientes, porque elas querem que mais pacientes procurem eles. Enfim, essa similaridade entre Coreia do Sul e Brasil, ela existe, é verdade, mas em termos de economia, a Coreia do Sul está muito na frente da gente, né? Aí, no final das contas, aqui, olha só o que eles falaram aqui. Mais recentemente, Brasil e Coreia do Sul voltaram a exibir paralelos políticos, quando seus presidentes protagonizaram tentativas de retrocesso democrático. Nos dois casos, as iniciativas fracassaram. Quando foi que Bolsonaro tentou alguma coisa? Bolsonaro não tentou nada. Aqui, ó, no Brasil, Bolsonaro lançou dúvidas sobre a lisura das urnas eletrônicas e se recusou a conhecer. Como se recusou a conhecer? No dia seguinte, ele estava iniciando a transição, no dia seguinte, no primeiro dia útil depois, não foi no dia seguinte, foi no primeiro dia útil depois das eleições, ele começou o processo de transição. Que negócio é esse que se recusou a reconhecer a derrota nas eleições? Ele questionou as urnas, é verdade, questionou. Como, aliás, o Lula já questionou em outras vezes, um monte de político já questionou em um monte de vezes, nunca teve nada além de questionar a urna, né? Hoje responde a tentativa de golpe de Estado. Então quer dizer que questionar a eleição é golpe de Estado? Quando?
De que forma? Se você olhar a história do Brasil, o que mais tem é questionamento de urna eletrônica, questionamento de resultado de eleição, né? A questão toda é você agir para fazer alguma coisa. E isso o Bolsonaro não fez. Ele não agiu em momento algum. Em momento algum ele decretou qualquer coisa. Ah, mas ele estudou uma minuta. Mas estudar minuta não quer dizer nada, meu amigo. Estudar minuta, todo mundo estuda minuta, pô. Aqui, ó. Hoje responde por abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa. Na Coreia do Sul, o presidente enfrentou uma grave crise institucional em 2024 ao decretar a lei marcial. Aí, tá vendo a diferença? Entenda, idiota, a diferença é essa. O presidente da Coreia do Sul decretou lei marcial. Se o Bolsonaro, se tivesse aquela minuta que o pessoal fez lá, e tivesse de fato ele assinado aquilo e decretado o estado de sítio, aí a gente podia conversar sobre tentativa de golpe. Mas não teve isso. Ah, porque ele considerou a coisa, ele olhou o documento ali, discutiu com o pessoal, vamos fazer isso aqui? Não, não vamos, não, isso é golpe, pô, eu não vou fazer isso aqui não. Então pronto, e não teve nada. Agora, o cara da Coreia do Sul não, o cara foi na televisão aqui, ó, tá aqui, ó. Yoon declara lei marcial na Coreia do Sul. Isso aqui, ó, é a imagem dele em televisão nacional, em pronunciamento nacional decretando lei marcial. Olha só o que ele falou ali, ó. Ele tá aqui, ó. Todas as atividades políticas, inclusive operações do Congresso Nacional, em reuniões locais, partidos políticos, associações políticas, encontros e protestos estão proibidos. Qualquer ato que negue ou tente subverter o sistema democrático está proibido, inclusive fake news, manipulação da opinião pública e críticas, né, críticas falsas, né? Ou seja, o que ele fez aqui, isso aqui é um golpe, né? Isso aqui é um absurdo. Ele foi na televisão, é o que eu falo pro pessoal. O Alexandre de Moraes tem um papo que ele fala assim, não, você não tem condenação por golpe, por golpe executado, porque se o golpe dá certo, né, o novo presidente, o novo regime se instala e não tem mais golpe, né? Não tem o que dizer, né? Agora, você tem tentativa de golpe. Isso daqui foi uma tentativa de golpe. O cara foi na televisão e falou. E aí o que aconteceu? O Congresso se recusou, a polícia não se recusou, ninguém obedeceu o cara, prenderam ele está respondendo muito justamente a processo lá. O cara da Coreia do Sul está errado, ele de fato deu um golpe, ou tentou dar um golpe, né? Então, eu concordo quando o Alexandre de Moraes fala que você pune no golpe a tentativa do golpe, não é o golpe em si. Mas para ter tentativa, o cara tem que fazer, ele tem que ir lá e fazer alguma coisa, tem que ir lá e na televisão e fazer que tô fechando o Congresso, tô interrompendo aqui, ó. Todas as companhias de mídia, né, de jornais e televisão estão sujeitas agora ao controle do comando da lei marcial. Então ele instituiu um comando que todos os jornais e televisões do país tinham que responder a esse comando. Atos de disrupção social, como greves, encontros, estão proibidos. Todo o pessoal médico, inclusive estagiários que estão em greve ou tenham deixado seus postos, devem retornar às atividades em 48 horas. Ou seja, ele está dizendo que isso tinha uma greve de médicos lá na Coreia do Sul, né? Apenas por forças anti-Estado, com exceção de forças anti-Estado e aqueles tentando subverter o sistema, cidadãos inocentes terão medidas para minimizar as disrupções da sua vida diária. Então, ou seja, isso daqui é um golpe. Olha só, isso aqui é um golpe. Não é o cara não discutiu uma minuta disso daqui, ele não pensou em fazer isso daqui, ele não chegou e conversou. Não, ele fez. Ele foi na televisão, entrou aqui, ó, vestiu o terninho dele, ligou a câmera da televisão e falou para todo mundo, ó, tô dando um golpe, lei marcial. Todo mundo calado aí, que agora eu que mando em tudo, mando no Congresso, mando na mídia, mando em tudo. O que aconteceu? Ficou na tentativa. Ele tentou e não conseguiu. Não foi o único golpe desse tipo, né? Teve outros também. Você lembra que o Peru, o Pedro Castilho, aliás, me causa estranheza ele ter usado como exemplo o Yoon Suk-yeol da Coreia do Sul e não ter usado o Pedro Castilho aqui do lado, né? Muito mais próximo do Brasil. Por que ele usou o cara da Coreia do Sul, não usou o Pedro Castilho? Porque o Pedro Castilho é de esquerda. Né? E a esquerda dá golpe não pode comparar com o cara da esquerda, não, tem que comparar com o cara da direita dando golpe lá na Coreia do Sul. De novo, o cara da Coreia do Sul deu golpe? Deu golpe. Eu falei sobre isso aqui no dia que ele deu golpe. Falei, isso é um absurdo, isso é um golpe. Isso é um golpe. Se o Bolsonaro tivesse feito isso, eu também estaria criticando o Bolsonaro. Eu também estaria exigindo a prisão dele e toda a condenação possível. Mas ele não fez isso. E o que estão inventando contra essa história de que, não, porque eu analisei aqui uma minuta que ninguém viu essa porcaria. Ninguém sabe que tinha escrito naquela minuta de um estado de sítio
Ou seja, uma coisa que não tem lógica nenhuma, não faria nenhum sentido dar um golpe com aquilo. E o cara na maior cara de pau, não, porque são as duas coisas comuns, olha só, porque no final das contas, recentemente tiveram coisas comuns, o Bolsonaro lançou dúvidas sobre a lisura. Ele coloca lançar dúvidas sobre a lisura do pleito como se fosse a mesma coisa que decretar uma lei marcial e proibir o Congresso e fechar o Congresso e proibir as pessoas de fazer protesto na rua. Caramba, porra, peraí, cara, o que aconteceu? Tu caiu do berço quando era pequeno, bateu a cabeça, é isso? Qual o problema do senhor Carlos Pereira? Olha a idiotice que esse pessoal chega para tentar achar alguma coisa contra Bolsonaro. E, de novo, né, o cara da Coreia do Sul fez errado, ele estava errado. Bolsonaro não fez isso. Bolsonaro começou o processo de transição na semana seguinte à derrota nas urnas. Ah, mas ele não falou que aceitou o Lula e coisa e tal. Ele não falou porque ele é opositor, ele não gosta do Lula, eu não gosto do Lula também, ninguém gosta do Lula, só vocês idiotas que gostam do Lula. Então, ou seja, ele não falou, mas isso quer dizer que ele recusou aceitar o resultado? Não. Caramba, ele começou o processo de transição, ele trocou os generais antes do Lula tomar posse. Essa ideia toda de que Bolsonaro queria dar um golpe, coisa e tal, é ridícula, ridícula. Ah, mas o 8 de janeiro, pô, 8 de janeiro foi um monte de protesto lá do pessoal que só porque o Flávio Dino impediu a polícia de atuar, os caras quebraram as coisas todas lá. Um absurdo aquilo, eu acho que o pessoal estava errado. Lembra, esse negócio de você dizer assim, ah não, a culpa é do Flávio Dino que não deixou os caras não botou polícia para segurar os caras. Não, porque você tem que ter autocontrole. Você não pode ir lá e sair quebrando as coisas. Então o erro é das pessoas antes de mais nada. Mas a verdade é que se o Flávio Dino tivesse botado polícia, tivesse ativado o plano escudo, que toda manifestação em Brasília tem um plano escudo, se tivesse ativado o plano escudo naquele dia, não teria acontecido nada no dia 8 de janeiro, com as inúmeras manifestações que já teve por lá, né? Mas enfim, um absurdo o cara comparar com o cara lá da Coreia, dizendo que não, que temos que ter importância, temos que punir. Agora parece que o cara da Coreia vai ser não sei quantos anos de cadeia, e tem que ter cadeia mesmo. O cara que dá golpe tem que ter cadeia mesmo. O problema é que o Bolsonaro não deu golpe nenhum, caramba. Não tem nenhuma evidência de nada. Discutir uma minuta não quer dizer absolutamente nada. Tentativa de golpe é o que esse cara fez. Ele foi na televisão e falou, tá dissolvido o Congresso, todo mundo vai para casa, acabou greve, acabou o direito de associação. E aí o pessoal não gostou, acabaram tirando ele e ele foi tentativa de golpe, ele tentou dar um golpe. A mesma coisa aconteceu no Peru. Acho muito estranho o fato que o pessoal não compara com o Peru, por quê? Porque o cara do Peru é amigo do Lula, né? E é o que eu falo para vocês. E tem o cara da Bolívia também, tentativa de golpe na Bolívia. Mesma coisa, mesmo estado, mesma situação. Eles são esquerdistas. Quem dá golpe tipicamente é esquerdista, né? O Pedro Castilho do Peru, esse aqui foi em 2022, ele disse, ele foi na televisão, de novo, foi na televisão, decretou um decreto lá, dissolveu o Congresso, não sei o que lá, e coisa e tal, e ordenou a polícia, todo mundo responde a mim agora, e não sei o que lá, e coisa e tal, declarou estado de emergência, impôs toque de recolher em todo o país, com anúncio de dissolveu o Congresso, não sei o que lá, mas, no final das contas, deu errado, ele foi preso, está respondendo 40 anos de cadeia, pronto, é justo. Se o Bolsonaro tivesse feito isso, eu seria 100% a favor de condenar ele. Só que ele não fez. Esse papo de que, porque discutiu uma planilha e não sei o que lá, discutiu uma minuta e coisa e tal, isso não é fazer nada. Isso não é iniciação de golpe. O que o Pedro Castilho fez, de novo, mais uma tentativa frustrada. Por que ele foi preso? Porque foi uma tentativa que deu errado. Se tivesse dado certo, ele estaria na presidência até hoje, né? Mas felizmente deu errado, ele foi preso, 40 anos de cadeia para ele. O Pedro Castilho, justíssimo, ele tentou o golpe claramente. O Bolsonaro não tentou nada, caramba, o Bolsonaro começou a transição na semana seguinte da derrota da eleição. Que diabo que esse pessoal inventa que Bolsonaro queria dar golpe, coisa e tal. É impressionante a maldade dessa cambada de esquerdista falador de merda. Mas o artigo dele ficou tão explícito, essa comparação injusta, que pô, eu resolvi trazer para vocês darem uma olhada nisso. É um absurdo isso.